Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Vamos iniciar a nossa reunião habitual de Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso eu convido a todos a serenar o pensamento, coração, elevando em prece ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, e entrando em sintonia com os trabalhadores dessa casa, para que possamos usufruir desses momentos com contato com eles, para que as reflexões que sejam abordadas nessa noite possam envolver a nossa mente, enternecer o nosso coração e fortalecer o nosso propósito de renovação íntima, para que ao sairmos daqui possamos sair renovados, para continuar a nossa caminhada pessoal rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E a vocês, nossos irmãos, sejam também todos muito bem-vindos. Os primeiros raios do sol já gargalhavam festa na antiga Jerusalém, quando Jesus, que fazia-se acompanhado dos apóstolos, se colocou em uma praça de frente ao grande templo de Salomão, no Monte Moriá, e convidou os seus apóstolos a examinar as pessoas que passavam pelo templo, e particularmente aqueles que depositavam oferendas no gasofilácio. Perceberam eles que alguns passavam e deixavam algumas moedas, outros uma quantidade volumosa de dinheiro, até que uma mulher, envergada pelo sofrimento e pela dor, adentra pelo primeiro pátio do templo e, de forma muito humilde, quase desapercebida, se aproxima do gasofilácio e ali deposita 2 pequenas moedas que havia tirado do seu bornal. Logo após fazer isso de forma quase que sagrada para ela, ela baixa a cabeça, faz uma prece, enxuga com os dedos uma lágrima que lhe escapa e sai do templo, se perdendo na multidão. Os apóstolos começaram a se indagar, como nós muitas vezes fazemos, indicando a senhora como uma oferenda quase irrisória, enquanto outros colocavam muitas moedas, ela colocou apenas 2 centímetros. A moeda mais insignificante, menos valiosa daquela época. Quando Jesus se volta a eles e diz: em verdade, verdade vos digo, que de todos que depositaram hoje no gasofilácio, essa senhora
foi a que deu mais, porque todos deram da sua abundância. Ela, no entanto, deu da sua indigência. Quando nós olhamos a passagem descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, nós achamos aparentemente até um pouco estranho uma passagem tão habitual, tão comum, tão cotidiana, estar no Evangelho. Mas esta passagem nos traz um ensinamento muito profundo. Mas para que nós possamos adentrar nesse conhecimento mais profundo, nós precisamos entender o conceito de como tudo se deu. Para que nós possamos entender. A primeira questão é o gasofilácio e a oferenda. A questão da oferenda, eu vou dar apenas uma pincelada, tá? Porque eu não quero entrar na questão dízimo, uma questão polêmica. Então, só vou dar uma pincelada para que a gente possa entender o conceito. Quando o povo hebreu saiu do Egito e estava no deserto, Moisés assume não só a liderança espiritual do povo, através dos 10 mandamentos da lei, como também a autoridade de administrar e governar o povo com 603 leis civis, para que o povo fosse organizado. Diante disso, ele dividiu o povo hebreu em 12 tribos. E uma dessas tribos era de Levi. Né? Então, onde vem? Levi, Benjamim, Judá, são os filhos de Jacó. Quem é esse que entrou agora na história? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, tá? E teve 13 filhos. O mais novo, José, foi para o Egito, virou governador, trouxe todo o povo para cá. Quando ele morreu, e o faraó morreu, o faraó que assumiu colocou todo mundo em escravidão. Aí vem Moisés, liberta o povo. Está tudo ok? Beleza. Foi dividido. E cada um tinha a sua tribo particular. Todos eram um povo só, mas dividido em 12 tribos. E a tribo dos filhos de Levi ficou responsável por cuidar do templo. Eram os sacerdotes, eram aqueles que organizavam o templo. Então, como eles tinham essa tarefa, eles não tinham tempo de trabalhar, de plantar, de colher, de pastorear ovelhas. Então, o que se fazia? Segundo uma lei civil de Moisés, ele determinou que todas as 11 tribos dessem todo mês 1/10 do seu rendimento para auxiliar a subsistência da tribo de Levi, que não podia trabalhar, porque eles cuidavam do templo. Ainda não tinha templo naquela época. Ainda era uma barraca voltada à guarda da tão famosa Arca da Aliança. Né?
E assim foi. E com o tempo, ficou vinculado a essa questão do dízimo, dos 10%. Não obstante, essa lei, por volta do ano 50, quando o general Pompeu invade a Palestina e toma para o Império Romano toda aquela região, o povo ficou extremamente pobre. Por quê? Por causa dos impostos. Já havia aquela praga naquela época. Então, eles já não tinham condições de pagar aquilo que era chamado dízimo. Então, eles pagavam o que dava. Só que havia uma ideia geral entre o povo que a oferenda, o óbolo, era mais agradável a Deus quando a pessoa saía da sua terra, da sua cidade, da sua região, e fosse entregar o óbolo direto no templo em Jerusalém. Era mais agradável, tinha um valor maior. Tá? Porque daí Deus daria a ela tudo o material que ela precisava. Né? Qualquer semelhança com a teologia da prosperidade é mera coincidência. Tá bom? Então, a partir daí, cada qual dava conforme a sua possibilidade. E isso fez nascer no templo o gasofilácio. O gasofilácio eram várias caixas de pedra que eram colocadas do lado de dentro do templo e que a boca dela era aberta e ela ligava um cano, como se fosse um funil de ferro, em que a boca desse funil dava para a saída, para a parte de fora do templo, na parede. Então, tinha vários gasofilácios. A pessoa passava ali e jogava moeda, porque não tinha nota naquela época. Naquela época era só moeda. Por que de ferro? Para tilintar, para fazer barulho. Quanto mais moeda, mais barulho. Quanto menos moeda, menos barulho. Para que os sacerdotes soubessem quem está dando mais, quem está dando menos. Né? Na minha época de... Apenas um parênteses rápido. Na minha época de infância, meu pai é católico, minha mãe é espírita, eu ia no centro na quarta e no domingo eu ia na missa. E passava por ofertório lá em Cerqueira naquela época, e era uma vara grande, assim, com um saquinho. Como se fosse um coador. Aí, como eu era criança, não tinha dinheiro, eu queria participar, eu fechava a mão, colocava, abria, não é? Então, como eu era criança, estou perdoado. Tinha gente que fazia isso já adulto. Né? Mas lá não tinha como, porque não tinha, era só moeda. Então, eles faziam isso. E de longe as pessoas sabiam quem deu mais, quem deu menos. Tá? Nesse conceito, a gente entende a questão da oferenda, do óbolo. Uma outra parte, a viúva. Como era a condição social de uma viúva? A pior possível. Por quê? O único objetivo da mulher é casar e dar filhos ao marido. E obedecer cegamente. Não tinha mais nada. Servia para mais nada. Na cultura da época. Tá? Então, essa mulher casa, provavelmente ou o marido ou ela tinham algum problema, não tiveram filhos. Até aí, eram mal vistos pela cidade, pela família. Poxa, olha, tá vendo? Que ela não teve filho. Né? Então, mas tudo bem, tinha um marido. O marido morre.
não tem filho. O marido morre. Quando tem filho, a família abriga tanto a viúva quanto o filho. O filho abriga a mãe. Não tem filho. O que acontece? Ela passa por uma possibilidade chamada levirato. Levirato significava o seguinte: uma mulher que fica viúva e não tem filho, ela é obrigada pela família do marido a casar com o irmão do marido, que não fosse casado. Para quê? Para ter filho. Tanto é que tem uma passagem de Jesus que diz assim, pergunta para ele, olha, uma mulher fica viúva, casa com o irmão, com o cunhado, não tem filhos, daí casa com outro, vai casando com 3 ou 4 irmãos. No reino dos céus, com quem que ela ficará? Não tem essa passagem? É por isso, pelo Levirá. Ela não aceita. Aí o que acontece com ela? É expulsa, vai para a rua. O que a gente poderia colocar uma situação muito semelhante a pessoas que vivem na rua mesmo, mendigo. Aí vivia com o que tinha. Tá? Trabalhava no que fosse, para poder subsistir. Oi? Não, por quê? A gente precisa entender o conceito da época. O conceito da época era assim: ter uma menina já era isso. Por quê? Porque é uma sociedade extremamente patriarcal. Tá? Então, já era visto com maus olhos. Quando a filha casava, aí é responsabilidade do marido. Então, a família já não queria mais saber. Então, nessa condição, ela praticamente trabalhava para comer naquele dia. Tá? Nessa situação, ela vai para Jerusalém a pé. Deus sabe da que cidade que ela era, quanto tempo que ela andou para chegar lá. Deve muito provavelmente ter dormido na rua, para no outro dia de manhã estar no templo. E deu, segundo a passagem, 2 centímetros, ou centil, a moeda de menor valor. E foi embora. O que a gente entende disso? Que aquelas 2 moedas eram que ela tinha para comer naquele dia. Segundo a cultura da época. Por quê? Vamos pensar bem. É que nós estamos habituados a um conceito de vida totalmente diferente. Vamos imaginar assim: eu acordo pela manhã, eu só tenho dinheiro para comprar uma marmita. Aí chega na hora do almoço, eu compro a marmita, ponho em cima da mesa, salivando. Alguém toca a campainha, eu atendo, tem um homem, uma mulher pedindo comida, esfaimado. Eu pego e dou minha marmita para ele, sabendo que eu vou passar o dia inteiro sem comer nada. É isso que ela fez. Ela deu o dinheiro, oferenda a Deus, sabendo que o resto do dia ela passaria em jejum, porque não tinha da onde tirar. Entende? E por isso Jesus disse: olha, aqueles deram da sua abundância, mas ela deu da sua indigência. Tudo aquilo que ela tinha para sobreviver. Você conhece aquela expressão? Vende o almoço para comprar a janta? Exatamente isso.
Quando a gente compreende o conceito e a forma com que a sociedade vivia naquela época, a gente consegue nos aprofundar um pouco na passagem. E a partir daí, a gente começa a analisar o supérfluo e o necessário. A gente começa a analisar a orientação de Deus, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João, você... Porque essa passagem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela está lá, é uma passagem de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 39. Como que a viúva ia saber disso se ela nem conhecia Jesus? Porque quando Jesus fala essa frase, ele está repetindo uma frase que Moisés colocou lá em Deuteronômio. Lá no capítulo 7, versículo 23. Amar o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a si mesmo. Já era uma lei judaica que eles utilizavam de forma exterior. Ou seja, você era obrigado, por exemplo, a um viajante a dar guarida, a dar alimento. Era uma lei. Tá? Então, por isso que ela entrega dessa forma. Mas de forma humilde. Ela não chega lá se fazendo. Né? Chega de forma humilde. Quase envergonhada de ter só aquilo para dar. E dá. Só que ali, aquelas duas moedas, para ela, era o essencial. Né? E para aqueles outros, aquelas grandes quantidades de moeda, né? É uma questão de ponto de vista. Né? Para mim, hoje, R$100, R$200 já seria muito bem-vindo. Para Elon Musk, $1 milhão troco. Não é? É uma questão de ponto de vista. Então, a partir daí, essa passagem ela vai um pouco mais aprofundada, porque ela está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, o óbolo da viúva. E sabe qual é o nome desse capítulo? Não deixai a sua mão esquerda saber o que faz a direita. Que eu não concordo muito com esse nome. Sabe por quê? Eu sou canhoto. Brincadeira, não resisti, gente. Desculpa. Então, o que ele está falando? Fazer o bem sem ostentação. Porque quando nós fazemos o bem com ostentação, todo o benefício que nós poderíamos aferir, receber desse ato de caridade, ele se perde em orgulho. Né? Quantos que passaram por ali aquele dia, dando para fazer muito barulho no gasofilácio, para dizer, olha, quanto que eu posso dar, ó, quanto que eu dou para Deus. Qual o mérito? Como Jesus fala em várias passagens, este já recebeu o seu quinhão na terra. O orgulho, né? Já foi aplaudido. Mas a senhora não. A senhora foi humilde. Ela foi,
serena, calma, discreta, e deu aquilo que ela tinha para viver naquele dia. E a partir daí, a gente analisa essa questão da caridade, com e sem ostentação. Kardec nos orienta que fora da caridade não há salvação. Até a caridade com ostentação, o orgulho é um veneno tão poderoso que ele mancha até a prática da caridade. Quando alguém faz um ato de caridade e tira uma foto, postar, Face, Instagram, TikTok, né? Certa feita é muito antiga, né? Certa vez uma senhora queria fazer uma doação para a nossa casa. E aí nós falamos, claro, agradecemos profundamente a pessoa. E aí só que eu queria fazer lá no centro. E nós marcamos, fomos lá no centro. Então. Era algumas cestas básicas. Aí ela levou as cestas básicas, eu agradeço profundamente. Só que tem uma coisa. Eu queria tirar uma foto para colocar no jornal. Estou doando aqui para você. E aí a gente ficou numa situação tão delicada, né? Porque, assim, não, está fazendo um ato de doação, mas qual que é o mérito que essa pessoa recebe? Né? Até que ponto? Lógico, ela poderia pegar esse valor e gastar com ela. Né? Mas por que uma pessoa pegar e fazer isso para o mero ato de ostentar? Não. Não, eu fui lá e dei tanto, tá? O meu nome no jornal, recorte jornal. Você vê que essa história é antiga, né? Ainda existia jornal. E quantas pessoas não são assim? E aí a prática da caridade, ela perde um pouco o sentido primordial dela, que é o contato humano, que é o bem pelo bem. Chico Xavier fala assim, e é uma frase muito conhecida, que corre há muitos anos, que ele diz mais ou menos assim: se eu tivesse autoridade, o mínimo autoridade que eu tivesse para colocar em cada porta, em cada país, em cada povo, um dizer, eu diria, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Vocês já ouviram essa passagem dele? Tem no Face, tem em vários locais. E aí ele fala assim, amar de tal modo, sem pedir nada em troca, nem mesmo o tesouro do reconhecimento. Amar a pessoa e não esperar nem que a pessoa reconheça isso. Isso é amar. Isso é a prática verdadeira da caridade. O processo de caridade, ele é um processo íntimo e individual. Sempre que eu ajudo alguém, eu não estou auxiliando somente a pessoa, eu estou me auxiliando. Eu estou servindo como instrumento divino na vida daquela pessoa. Não é? Tem uma história muito conhecida, que corre aí também, porque Facebook também é cultura, né? Eu acredito que todos conhecem da história do radialista, que era ateu, e a mulher pediu no programa de rádio lá
em nome de Deus, uma cesta básica. E ele deu a cesta básica, e aí falou, olha, só que a hora que você for entregar, fala que não é em nome de Deus, é em nome do outro, do adversário. Né? Isso nem falar o nome, né? E aí ela foi, recebeu, agradeceu, e aí foi contar para o rapaz, né? Tá vendo? Ó, fala em Deus, mas recebeu. Aí ela ligou no programa para agradecer. Ah, você gostou da... Gostei, muito obrigado. Louvado seja Deus. Ah, mas não foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Não, o senhor não entendeu, não. Quando é da vontade de Deus, até o capeta faz. Não, não é isso. Não é isso. Então, o dar sem esperar nada em troca. Isso que é a prática da caridade. Isso que é o bem sem ostentação. E aí, nós encontramos, baseado no aforismo de Kardec, fora da caridade uma salvação, a questão 922. Na 920, ele pergunta assim: é possível encontrar a felicidade absoluta na Terra? O Espírito de Verdade fala assim: não, pois a Terra ainda não é um mundo perfeito. Mas pode-se atingir uma felicidade relativa ao processo de evolução do planeta. Aí na 22, na 922, ele pergunta assim: de forma prática, qual o melhor meio para ser feliz hoje na Terra? A resposta do Espírito de Verdade é desconcertante. 2 requisitos: material e o espiritual, o moral. O físico material, ter o necessário. O moral, ter a consciência tranquila e fé no futuro. Se eu tiver o necessário para manter a minha vida física e tiver a consciência tranquila e a fé no futuro, eu serei feliz aqui na Terra agora, em qualquer lugar. Ou como diz, o dia que eu conseguir fazer no meu coração o céu, o reino dos céus, aonde quer que eu vá, será céu. Não importa as condições exteriores. Aonde eu estiver, estarei em paz, tranquilo, sereno, feliz. E se a caridade é o único meio de alcançar isso, nós precisamos começar a trabalhar isso. E essa passagem fala exatamente disso. Fala do quanto eu estou disposto a dar da minha vida em benefício do outro. Eu comentei ligeiramente que essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já estava numa fala de Moisés no Antigo Testamento. E tanto é que uma das leis civis dele é o seguinte, que uma vez por ano, as famílias mais abastadas, aquelas que tinham prosperado mais, abrissem as suas propriedades para dividir com os mais necessitados o fruto da sua colheita, o fruto da sua pecuária. Então, matavam uma vaca, separavam alimentos. E o que acontecia naquela ocasião? A família determinava que os servos preparassem tudo
abrissem as portas da propriedade e eles ficavam dentro de casa, para não se misturar. Pois assim estariam cumprindo uma determinação legal e não se comprometiam com o contato humano. E aí? Cumpriam aquilo que era o espírito da lei? Estavam praticando a caridade real? Para a sociedade humana, estavam matando a fome. Mas e aí? Estavam se entregando naquilo? E é exatamente isso que a parábola nos chama a atenção. Como eu disse, até que ponto eu estou disponível para me doar naquilo que eu dou? Porque tem pessoas, não espíritas, lógico, mas tem pessoas que têm o hábito de doar cesta básica, alimento, roupa, remédio, mas são incapazes de abraçar o oferecimento. Entrega o benefício e vai embora. No máximo, um aperto de mão. Algumas pessoas, lógico, tem exceções. Estou falando que é regra. Mas existem pessoas assim, não existe? Em todas as religiões. E é exatamente em cima disso que essa passagem fala. A necessidade não só do pão material, mas do pão espiritual. Do ser o evangelho que o seu irmão lê todo dia. Não é assim? Se nós somos convocados pela famosa frase, cuidado com o que você faz. Você pode ser o único evangelho que teu irmão está lendo. Não é? Então, como que está sendo as nossas atitudes perante a vida? Aí vem Bezerra de Menezes e fala assim para a gente: cuidado. Sempre que a caridade é muito pensada, ela chega tarde. Vamos nos envolver nesse ímpeto da caridade. Na passagem do Bom Samaritano, todos conhecem, lógico, né? Havia o levita, havia o sacerdote, havia o levita e havia o samaritano, certo? O sacerdote olhou, mas passou longe. O levita, ele teve o ímpeto, teve o ensejo de ajudar. Mas aí ele parou no meio. Ah, e se for uma cilada? E se for um ladrão? E se for? E se for? Aí ele foi embora. Até que chega o samaritano auxilia. Será que a gente não está sendo um pouco levita? Quando a gente recebe aquele ímpeto de ajudar, que a gente para no meio e pensa, e se? Né? Então, essas questões que são chamadas a nossa atenção por essa passagem. A minha tia, irmã da minha mãe, hoje desencarnada, ela era uma pessoa, quando encarnada, ela era muito caridosa. Auxiliava todo mundo, a hora que fosse. E um dia, em torno de umas 11h30 da noite, bateram na casa dela. E ela abriu
que era um senhor pedindo um prato de comida. Ela falou, só um instantinho. Foi lá na cozinha, esquentou um prato para ele, o que sobrou da janta. Deu para ele, abriu o portão, falou, olha, o senhor fica aqui na área, tem banco aqui, o senhor come aí, depois o senhor deixa o prato aí, eu venho pegar. Mas fique à vontade. Passaram 20 minutos, algum místico já falou, bom, se era 11h30, passou 20 minutos, está quase meia-noite. Mas espírita não tem disso, né, gente? Tá? Aí ela foi atender o homem. Olha, eu gostaria de agradecer a senhora, agradecer o alimento, agradecer por ter aberto para mim, e desapareceu. Na cara dela. Era dele, cara. Desapareceu. Ficou um prato. Vazio. Não sei como que o espírito comeu. Mas sumiu. Então, nós somos convocados diariamente à prática do bem. Não para mostrar para os outros. Os grandes exemplos de caridade nascem no íntimo. Muitas vezes a gente tem um processo imenso de caridade que ninguém fica sabendo. O perdão que a gente dá quando alguém pisa no nosso calo, a gente não responde à altura. Tem um negócio, a sociedade não. Tem que responder à altura e a gente não responde. Quando a gente está muito irritado e vê uma vontade louca de esbravejar, e a gente pensa assim, mas essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou passando. Ela não tem culpa nenhuma. E ao invés de esbravejar, a gente sorri. É um ato de caridade. Quando a gente está até a tampa de problema e vê uma pessoa falar, eu gostaria tanto de conversar com você, aí a gente senta e conversa com a pessoa, é um ato de caridade. A gente sai até mais leve. E aí eu recordo uma frase do Chico, tinha que ser o Chico para falar isso. Ele diz assim, enxuga as lágrimas do teu irmão, e só assim Jesus enxugará as tuas. Né? O nosso dever. O que é dever? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem, tem uma mensagem intitulada O Dever. A nossa responsabilidade com o nosso processo espiritual, com o nosso processo de elevação moral. Nós temos uma facilidade muito grande a nossa responsabilidade material, profissional, financeira. E a nossa condição espiritual e moral? Como que fica? Não é? Então, esse dever que cada um de nós deve impor a si mesmo, de ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E sempre que eu penso e reflito nisso, eu dou graças a Deus e levo uma prece a Kardec em agradecimento. Porque quando ele definiu o espírita, ele não disse assim, o espírita é aquele que vence as suas más tendências e é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Graças a Deus ele não falou isso. Ele falou assim, é aquele que se esforça por vencer as suas más tendências e se esforça por ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Um processo constante de evolução. É o nosso dever.
Porque nós ainda trazemos uma herança ancestral de que a caridade é um favor que a gente está fazendo para os outros. Quando Jesus nos fala assim, aquele que fizer algo por um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. É um dever. Havia um mosteiro que aquela ordem era devotada à prática da caridade. E esse mosteiro, ele era próximo a um vilarejo. E era hábito da ordem que todos os dias, às 7 da manhã, se abriam os portões do mosteiro para agasalhar a todos aqueles necessitados do vilarejo. Então, eles passavam um dia ali. Eram atendidos em necessidades médicas, eram atendidos na fome, eram atendidos em roupa, aprendiam ofícios novos para poder sobreviver, e se passava o dia inteiro nisso, das 7 da manhã às 7 da noite. E cada dia, um membro da ordem era responsável por coordenar as atividades daquele dia inteiro. E diante disso, tinha um membro nessa ordem, ele sonhava um dia encontrar Jesus face a face. Todas as noites, quando ele se recolhia em sua cela, gente, não é prisão, né? Cela é o quarto em que ficavam eles dormindo. Ele, em suas preces, dizia: Senhor Jesus, eu sei que pedi demais, mas se um dia o Senhor puder, eu gostaria tanto de vê-lo pessoalmente. Anos, a mesma prece. Um dia, ele adormeceu e despertou às 5 horas da manhã, como era diabo, e diante dele, os pés da cama, Jesus. Ele entrou num processo de alegria e euforia, começou a chorar, e quando ele começou a falar algo para Jesus, tocou a sineta. E ele lembrou que aquele dia era o dia que ele era o responsável pelas atividades. Ele tinha que ir, mas Jesus estava ali. Vou ou não vou? O dever, o que eu faço? Mas ele foi. Ele foi, pediu perdão a Jesus, Senhor. Eu acredito, isso não está na parábola, mas ele deve ter pensado: poxa, Senhor, justo hoje o Senhor resolve aparecer? Mas pediu perdão a Jesus e foi. Passou o dia inteiro em atividades, ajudando um, ajudando o outro, e faz, acontece e tal. Chegou a noite, ele voltou cansado, fisicamente, mas estraçalhado psicologicamente, porque ele havia perdido a oportunidade de encontrar Jesus pessoalmente. Quando ele entrou na sua cela, Jesus estava sentado na sua cama e disse: se tu tivesses ficado, eu teria ido embora. Mas aquele que fizer algo por um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Senta aí, vamos conversar. É exatamente isso. Nós nos vinculamos tanto na cegueira do ego que esquecemos que o maior de todos os tesouros está no outro. Não tem uma vírgula do Evangelho de Jesus, do primeiro versículo de Mateus
ao último de João, que Jesus tenha dito, olha, primeiro você, depois o outro. É primeiro o outro, depois a gente. Mas por que isso? Porque sempre que eu olho para o outro, eu estou sendo ajudado. É uma cadeia de caridade. Eu não sei se vocês assistiram, que a referência é bem antiga. E é um filme que não é tão conhecido. Aqueles que não conheceram, se encontrarem, eu acredito que deve ter no YouTube. Chama Corrente do Bem. É uma criança que ela fica entusiasmada em fazer o bem. E aí ela vai e faz um ato bom para a pessoa e fala, olha, a hora que a pessoa vai agradecer, ela fala, não precisa agradecer. Você faça um ato bom para outra pessoa. E aí isso vai aumentando, a corrente do bem vai aumentando. E é exatamente assim. A gente imagina que a gente está fazendo um favor para a pessoa. A gente está sendo o maior beneficiado. Imagina um hospital. Nós estamos passando pelo corredor, quando vemos uma pessoa deitada na cama, adormecida. Não tem ninguém com ela. Ninguém com ela. Sabe aquele segundinho? Aí eu vou entrar e fazer uma prece. Ninguém te vê. Você entra, nem a pessoa te vê, ela está dormindo. Você entra, em silêncio, você faz uma prece. Como ela está dormindo, você não sabe se é espírito ou não, mas está dormindo, dá um passo. Agradece a Deus e vai embora. Isso fica aqui e aqui. Você não fala para ninguém. O que você não sabe é que ao lado dessa pessoa tem os seus amigos espirituais. Estão ali a família espiritual daquele indivíduo, que o ama profundamente. E quando ele vê você entrando e dando passo, fazendo a prece, o indivíduo não viu, mas eles viram. E enquanto você estava ajudando aquele homem na cama, pessoal, anota o nome desse sujeito aí, ele está ajudando o nosso irmão, nosso amado irmão. Quando ele precisar de nós estaremos ali para ajudar. É assim no mundo espiritual. Qualquer um que assistiu ou leu, assistiu não, né? Infelizmente não tem filme sobre isso. A biografia de Bezerra de Menezes, perguntado a ele no momento do seu desencarne, lá no longínquo dia 11 de abril de 1900, e ele desencarna, e quem vem retirá-lo do corpo é Celina, a mensageira da Virgem Santíssima. E ele acorda num hospital e diz, Celina, minha filha. E aí começam a conversar. E ele ouve um barulho lá fora, como se fosse um coro de pessoas cantando. Ele fala, o que é isso, Celina? Minha filha, o que é isso? Vem, Vicente. Saiu da cama, abriu assim, tinha uma varanda, dava para um jardim. E o jardim estava lotado com centenas, milhares de pessoas, espíritos. Cantavam um hino a Jesus em louvor a Bezerra de Menezes. Pelo retorno dele à pátria espiritual. E aí ele diz, mas quem são?
São as pessoas que você ajudou, Bezerra. Mas eu não conheço a maioria. São mães que você ajudou os filhos. São esposas que você ajudou os maridos. São maridos que ajudou as esposas. E assim por diante. Todos aqueles que amavam e você ajudou, agora estão aqui para te louvar, te agradecer, te ajudar. É a famosa corrente do bem. Quantos não estavam ali vendo aquela viúva depositar o gasofilácio e abençoando ela de tal forma que talvez, e aí é mera especulação, porque eu não consigo adentrar tão profundamente na história do Evangelho, quem pode garantir que amigos que viram o sacrifício dela não induziram outras pessoas a dar um prato de comida, a auxiliar em alguma coisa? Não é? Sem que menos percebesse. E aí a gente fala, nossa, que sorte que eu tive. Não. A sorte é um amigo espiritual que muitas vezes faz isso porque você fez para alguém que ele amava. A prática da caridade nos vinculando a todos numa só família. Qual o destino da humanidade? Dia virá e toda a humanidade terá um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Uma família única. Isso é a prática da caridade. Mas para que tudo isso ocorra, não pode deixar se contaminar pelo vírus do orgulho, da ostentação. Com toda certeza, o trabalho voluntário é uma oportunidade muito boa para isso. Porque, na verdade, o trabalho voluntário, seja qual for, é um trabalho no bem. E a espiritualidade nos fala que, apesar de nós termos ainda enraizado em nós a ideia equivocada de que eu errei, eu preciso reparar o que eu fiz, e é certo. Só que a gente pega a justiça e esquece da misericórdia. A gente esquece que nessa equação, todo o bem que a gente injeta ameniza a necessidade reparatória. Eu já contei aqui para vocês um caso, e hoje eu estou cheio de casos, né? Me perdoem, viu? De um homem que ele era casado, tinha 2 filhas, a esposa morreu, as filhas casaram e tal, já estava estabelecida. Ele não tinha conseguido aposentar, vivia na roça, passava dificuldades financeiras. Um dia, 2 meninas são deixadas na porta dele, recém-nascidas. Ele agasalha as 2, trabalha mais para cuidar das meninas, com todo amor, com todo carinho. Quando ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual. E quando ele se adapta lá, ele chega ao seu orientador espiritual e fala: olha, eu tenho uma dúvida que me persegue a vida inteira. Eu nunca precisei nem usar óculos, mas eu, pela vida inteira, eu tive medo de ficar cego. Por quê? E aí, o orientador espiritual fala para ele: porque ele estava no seu plano kármico, a tal data ficar cego.
Com tal idade você ia ficar cego. Para reparar um equívoco que você fez. Isso estava no seu plano kármico. Mas a espiritualidade lhe deu uma oportunidade. Ao invés de ficar cego, te colocou duas crianças necessitadas na porta. Como você recebeu e como você entregou a sua vida para desenvolvê-las, você não teve necessidade da cegueira. Se você não tivesse aceito, a necessidade é reparar. Se você não repara pelo amor, ficaria cego. Entende? Exato. Então, a questão toda é a prática da caridade sem aguardar nada em troca. Não é isso que Jesus fala? Aquele que quiser ser servido será o servo de todos, e aquele que servir será o maior no reino dos céus. Aquele que faz pelo outro, ele está fazendo uma rede de amigos espirituais que vão lhe abençoar no seu momento de necessidade. É natural. Agora, imagina aquele que cultua a raiva, que cultua o ódio, que cultua a violência. Que rede de amigos ele está formando? O que ele está esperando? Né? A cada um segundo suas obras. Não é? Então, dessa forma, nós somos convocados por Jesus a modificar a estrutura do nosso comportamento, a vincular a nossa conduta de vida à prática da caridade, não porque Jesus pediu, não porque Deus instituiu a lei de caridade como uma lei, não. Para que nós possamos encontrar a felicidade e a paz. Sem isso, nós nunca conseguiremos ser felizes. Eu acho que Jesus não falou isso porque era o Cristo. Ele falou de uma outra forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E qual a mensagem central de Jesus? A prática do amor. Então, a prática do amor é o grande segredo da vida. Seja espiritual, seja encarnado. Durante os últimos milhares de anos, a gente vem procurando a felicidade no local errado. Hoje, a luz da verdade floresce nos nossos olhos, sob o manto da doutrina espírita, nos convocando a finalmente começar a andar pelo caminho da verdade. Cabe a cada um escolher. Você vai trabalhar de tal forma que o óvulo nosso seja tão valioso quanto o óvulo da viúva. Né? Que Deus nos abençoe. Temos algum questionamento, alguma dúvida, algum esclarecimento? Falar que eu disse alguma bobagem, está valendo? Está tudo ok? Então vamos à nossa prece final e logo após ao passe. Tá bom? Ah, sim. Logo após a prece eu vou rezar. Vamos novamente elevando o pensamento a Deus, entrando em sintonia com esses amigos espirituais, agradecendo a oportunidade das reflexões da noite, que elas possam nos auxiliar e nos sustentar na nossa luta íntima contra o mal que ainda insiste em habitar o nosso coração, para que possamos, dia a dia, nos tornar cada vez mais dignos de sermos contados pelo Mestre como seus seguidores.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, antes do passe, queria dar 2 pequenos recados, tá? O primeiro recado é que sexta-feira, agora, às 9h30, doutor, às 9h30, teremos uma assembleia aqui do Samaritano, tá? Da diretoria do Samaritano, para decidir alguns temas importantes para casa. Todos estão convidados a participar aqui conosco, tá? Serão todos muito bem-vindos. A pauta tem algumas... Oi? Sexta-feira, né, doutor? Sexta-feira, às 9h30 da manhã, tá? E o segundo recado, que quarta-feira que vem... Ah, não, tem 3 recados. Estou batendo piela. Domingo, às 9h da manhã, excepcionalmente, não teremos o livro dos Espíritos, o estudo do livro dos Espíritos. Agora vocês se respiram aliviados pelo que eu vou falar. Não serei eu que vou estar aqui. Respirem aliviados. Será o nosso querido irmão, professor Edson Siqueira, de Botucatu, uma pessoa incrível, de um conhecimento espírita fabuloso, estará fazendo uma palestra para nós. Tá? Ele já confirmou a presença, ele fez uma cirurgia um mês atrás, mas já está pronto para estar conosco no domingo. Tá? Amanhã eu entrarei em contato com ele para pegar o tema e colocarei no grupo. Tá? Mas é imperdível. Aqueles que já conhecem o professor Edson sabem do que eu estou falando. Estão todos convidados, domingo, às 9h da manhã. Tá? E quarta-feira que vem, dia 17, às 19h, 19h, o mesmo horário do nosso evangelho aqui, a nossa confraternização de final de ano, tá? Onde todos nós estaremos aqui para dar um abraço, para se confraternizar, para falar um pouquinho de Jesus, tá? E, naturalmente, comer alguma coisinha que ninguém tiver. Né? Tá bom? Todos estão convidados para a nossa confraternização, que vai ser muito gostosa. Tá? Mais alguma coisa, doutor? Tudo certo? Então vamos ao passe. Tá? Uma abençoada noite.